Damos inicio a la sexta conferencia en el marco del Think Tank. Como ustedes saben, un espacio que creamos en el proceso de planificación estratégica para traer personalidades, referentes en distintas áreas temáticas que nos aporten una visión, decimos nosotros, de fuera de la caja, que nos aporten puntos de vista, experiencias, realidades distintas a las que habitualmente tenemos nosotros en nuestras áreas de trabajo. Y en este caso damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Silvia María Fonseca Silveisla Majúa, cuyo título de la presentación, como ustedes saben, permanentemente en la discusión del PEI están apareciendo las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, modelización, bioinformática, etc. Y intentamos buscar un ponente de primer nivel, y en ese sentido Silvia Garaycochea hizo las gestiones para que Silvia nos pueda acompañar hoy. Vamos a hacer una breve reseña de su currículum, porque esto, como saben, luego se baja de internet. Acá hay un público, pero luego por YouTube es bastante más numeroso el que está siguiendo los Think Tank, incluso del exterior. Silvia María Fonseca es doctora en informática aplicada del Instituto Nacional de Investigación Espacial en el 2003. Realizó una maestría en el área de automatización de la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática en 1996 en la Unicamp y análisis de sistema en la Pontificia Universidad Católica de Campinas en 1988. Desde 1989 es investigadora de Embrapa en tecnologías de la información y en la que ha estado al frente de proyectos de ingeniería de software, inteligencia artificial y la computación científica aplicada a la agricultura, con cerca de 90 publicaciones técnicas y científicas. Además, es coautora de 25 software en temas de lógica abductiva, lógica difusa, técnicas de aprendizaje automático, minería de datos para el manejo de animales y el diagnóstico de enfermedades en plantas. En la actualidad, es directora general de Embrapa Tecnología de la Información desde julio de 2015 y desde agosto del 2009 hasta marzo del 2015 se desempeñó como jefe de investigación y desarrollo de tecnología de la información de Embrapa. Fue presidente de la Sociedad Brasileña de Agroinformática en el periodo 2010 a 2011 y actualmente es miembro de la Junta de Sviagro y también es representante de Embrapa en la plataforma de Procisur, en la antigua plataforma de tecnologías emergentes. Por tanto, te damos la bienvenida, Silvia, y aguardamos tu presentación. Bienvenida a Uruguay y a Linha. Buenas tardes a todos. Já começo pedindo desculpas, porque não vou falar em português, não hablo espanhol muito bem. Vou tentar falar devagar, vagarosamente. E também agradecer o convite de vocês, de todos vocês do INIA, para estar aqui falando um pouquinho do que a gente faz na Embrapa Informática Agropecuária. Bem, eu vou pedir licença, vou falar. Conversando com a Silvia, que fez o convite para eu vir falar aqui para vocês, eu pensei focar um pouco mais na área de bioinformática e biologia computacional. Mas eu vou dar uma visão, um overview para vocês de toda a nossa unidade, qual a nossa área de atuação, e aí focar um pouquinho mais nos nossos trabalhos nessa área. De qualquer maneira, amanhã eu vou estar falando um pouquinho mais de outras áreas que a gente trabalha na Embrapa Informática Agropecuária. Bem, para começar a falar do nosso trabalho na Embrapa Informática, eu gostaria de colocar para vocês um pouquinho da nossa agricultura brasileira, o porquê dessa unidade de pesquisa em TI na agricultura, que já tem 30 anos na Embrapa. A Embrapa tem 43 anos, né? E essa unidade de pesquisa de TI na agricultura, ela tem 30 anos. Bem, começando aqui, justificando pelo aumento da nossa produção brasileira, que todos vocês conhecem melhor do que eu, né? Como o Brasil tem melhorado muito do fruto do trabalho de tecnologias introduzidas pela Embrapa, né, no setor produtivo, e hoje corresponde a 22% do nosso PIB, toda a contribuição para o setor agropecuário. Então, hoje a gente está exportando mais ou menos 202 milhões de toneladas de grãos, 26 milhões de toneladas de carne, 40 milhões de toneladas de frutas e 37 bilhões de litros de leite. Esses dados são de 2014. Isso, a gente pode ver esse crescimento da produtividade de grãos
tendo um aumento da produção aí 4 vezes nesses 40 anos, né? E a nossa área plantada praticamente a mesma. Uma expansão também da nossa pecuária, tendo um destaque aí para, na Caso Frango, né, Pódio, que tem tido um destaque nos últimos anos. A exportação também do Brasil aumentou bastante, né, principalmente nessa parte de soja, açúcar, carne in natura, e aqui vocês podem ter uma representação, esses dados são todos do Ministério da Agricultura de 2014. A evolução da exportação, a gente aumentou alguns produtos também, né, na área de importação, e a exportação também aumentou, teve um pico aqui em 2011, deu uma caída agora, mas a gente ainda continua exportando bem mais do que no início, então, da produção agropecuária. Bem, a Embrapa, não sei se todos vocês têm conhecimento, ela é uma unidade que foi fundada em 73, está com 43 anos. Nós somos aproximadamente 9.800 empregados, tá? Desses 2.400 pesquisadores, aproximadamente, 2.000 doutores na área com doutorado, né? 2.000 pesquisadores com doutorado, e nós temos 47 centros de pesquisa da Embrapa por todo o Brasil. Além dos centros internacionais, os LABECs, que a gente fala que são laboratórios no exterior, que a gente tem na América do Norte, na Europa, na Ásia, e na África a gente tem os escritórios para transferência de tecnologia da Embrapa, com um orçamento anual de $1 bilhão, mas esse ano veio 1/4 só, e não sei se vai vir os outros 3/4. Bem, a Embrapa hoje ela já se configura como uma empresa de conhecimento e tecnologia. Então, hoje a gente já não fala mais que a gente só tem tecnologias, produtos e serviços. A Embrapa ela tem produtos, continua produzindo seus produtos, suas variedades, germoplasma, todo o trabalho que iniciou com a Embrapa, mas hoje também os processos da Embrapa, muitos dos seus processos, na parte de manejo de sistema agrícola, de transformação de plantas de animais, próprias análises genômicas, tudo isso é conhecimento que é transferido da Embrapa também. Além de informação, por exemplo, a rede de avaliação em cultivares, a parte de genômica e biologia computacional, toda a informação disponível desses trabalhos, parte de monitoramento da qualidade ambiental, a parte de biossegurança, além de serviços, como, por exemplo, o intercâmbio de germoplasma, a parte das redes de informação, controle de qualidade, os treinamentos e as consultorias que a Embrapa dá. A Embrapa, ela visando essa questão da sustentabilidade do agronegócio, tem algumas tecnologias que se destacaram durante esses 40 anos, né, que a gente colocou aqui algumas delas, questão do plantio direto, a fixação biológica do nitrogênio, a parte do manejo integrado de pragas. Hoje, a Embrapa está trabalhando intensivamente na intensificação lavoura, pecuária, floresta, manejo de biomas, o zoneamento agrícola, dentre outras tecnologias que fizeram com que a Embrapa fizesse que o setor agropecuário avançasse nesses 40 anos. Tem um estudo da Embrapa que mostra que que todo o dinheiro investido na empresa, cada R$1 dá um retorno para a sociedade de aproximadamente R$9 em várias instâncias, né? Tem, por exemplo, aqui eles têm uma contagem de ações na área de agricultura familiar, ações para comunidades indígenas, de educação, ações de capacitação e de formação profissional, dentre outras, educação ambiental, 108 ações na área de segurança alimentar. Então, tudo isso daqui é compatibilizado e mostrando o retorno que a Embrapa dá para a sociedade. Aqui tem uma distribuição das unidades da Embrapa, não sei se todos vocês conhecem, mas as unidades da Embrapa, está aqui colorido assim, porque a Embrapa ela é dividida em unidades ecorregionais, unidades de produtos e unidades temáticas, além das unidades de serviço. Os centros de pesquisa ecorregionais, por exemplo, Embrapa Pantanal, Embrapa Amazônia Oriental, que estuda todos os cultivos e animais voltados para aquele bioma, para aquela região. Temos as unidades de produto, Embrapa Soja,
em Londrina, no Sul, tem Embrapa Arroz e Feijão, em Goiânia, que aí estuda toda a cadeia produtiva, da pré-produção até a pós-produção para um determinado cultivo. E temos as unidades temáticas, que elas trabalham em parceria com todas as outras unidades da Embrapa, tratando de um tema específico, como é o caso da Embrapa Informática Agropecuária. A gente tem os LABECs, como eu falei, também pelo mundo, né? A gente tem laboratórios, esses em azul são os laboratórios de cooperação científica, e em laranja, que é amarelinho, são de cooperação técnica, para transferência de tecnologia. Então, como eu falei para vocês, nos Estados Unidos, na Europa e na China, na Coreia do Sul, a gente tem os de cooperação científica. E aqui de cooperação técnica para transferência de tecnologia, a gente tem na África, hoje no Peru e também no Paraguai. Hoje a Embrapa ela tem grande cooperação internacional com várias instituições, tá? São 93 acordos bilaterais com 56 países, 89 instituições e 12 acordos multilaterais. Bem, então vamos falar agora um pouquinho mais da Embrapa Informática Agropecuária. Essa unidade da Embrapa, ela se localiza em Campinas, no estado de São Paulo, tá? Ela fica dentro do campus da Unicamp, que é a Universidade de Campinas, tá? E nosso foco de atuação tem sido agroinformática e bioinformática, provendo soluções para a agricultura, né, utilizando métodos técnicos computacionais e envolvendo equipes multidisciplinares. Falar um pouquinho mais para vocês da nossa estratégia de ação. Na verdade, então, o nosso foco, como eu falei, tem sido em agro e bioinformática, e a gente atua em 4 eixos principais. Na área de sistemas de informação, desde a organização do dado bruto, gestão da informação, gestão de dados, informação e conhecimento. A gente trabalha na parte de computação científica e automação, a parte de bioinformática, biologia computacional e modelagem agroambiental e geotecnologias. Como que funciona a nossa estratégia de ação? Chegam as demandas do mercado, as demandas de governo, né? Por exemplo, mudanças climáticas globais, a questão da economia de carbono, essas demandas chegam. Nisso são trabalhados projetos com outras unidades da Embrapa, em parceria com as 46 outras unidades da Embrapa e outras instituições. E daí, então, a nossa unidade ela trabalha principalmente na organização dos bancos de dados e nas análises desses dados para subsidiar, então, todos esses projetos da Embrapa. As nossas áreas, como eu falei, a nossa equipe é multidisciplinar. Lá não tem só pessoas de exatas ou da área de computação. Lá nós temos pessoal de exatas, né, dessas áreas, como eu falei, computação, engenharia, matemática e física, mas a gente tem também agrônomos, veterinários ou tecnistas que foram mais para essa área de modelagem e simulação. Nós temos também pessoal de geociências e economia e mercado, e temos também os biólogos, tal, o pessoal que foi mais para essa área de bioinformática e biologia computacional. Mas a Embrapa, desde 90, ela tem uma preocupação muito grande com a questão do planejamento estratégico, que eu acho que é o que vocês estão trabalhando também, né, de 5 em 5 anos, pelo que vocês também trabalham aqui. E a Embrapa, no ano de 2014, ela criou um programa, que é o Agropensa, que eu acho que vocês já devem ter conhecido, que é um sistema de inteligência de estratégia da Embrapa, onde foi gerada uma projeção da Embrapa de 2014 a 2034, um trabalho mais a longo prazo. E daí ela focou em 8 macrotemas principais, que é a parte de recursos naturais e mudanças climáticas, novas ciências, biotecnologia, nano e geotecnologia, a parte de automação, agricultura de precisão e tecnologia da informação e comunicação, a primeira vez que esses temas aparecem mais diretamente no planejamento estratégico da empresa, segurança zoofitossanitária na cadeia produtiva e a parte de sistemas de produção, segurança de alimentos, tecnologia agroindustrial, da biomassa e química verde, além da parte de mercado, políticas e desenvolvimento rural. Mas eu gostaria de chamar a atenção essa parte da tecnologia da informação, porque a Embrapa, a partir desse documento, ela também trabalhou num modelo que precisava manter ativa essa captura de sinais do mercado, para manter ativas as pesquisas da Embrapa.
Então, ela criou, a partir para muitos desses macrotemas, ela criou alguns observatórios que são executados nas unidades temáticas ou nas unidades responsáveis que têm a liderança naqueles determinados temas. E a nossa unidade, a Embrapa Informática, ela ficou responsável por essa parte de prospecção na área de TI para a agricultura. Participando aqui junto com o Juan, a gente participando da plataforma de tecnologias emergentes do Processur, a gente discutiu bastante assim como, né, tanto a gente, vocês aqui do Uruguai, o pessoal da Argentina e também do Chile, estava trabalhando, como estava vendo essa parte dessa transformação digital na agricultura. Então, recentemente, em 2014, a gente lançou um livro, né? A gente lançou mostrando como a tecnologia da informação pode contribuir nesses 8 temas aqui, e o que a gente vem trabalhando na Embrapa nesses temas, e também com uma prospecção de como os colegas dos outros países também estavam trabalhando em algumas dessas áreas. Tem uma cópia, eu deixei com a Silvia uma cópia do livro digital, quem precisar, e o Juan também tem algumas cópias impressas para vocês aí do INIA. Bem, como é a nossa programação de P&D? A Embrapa ela tem um sistema Embrapa de gestão, onde as unidades da Embrapa, os pesquisadores submetem seus projetos de pesquisa, passa por um comitê técnico interno, que é dentro da unidade, do centro de pesquisa, depois que ele vai para um comitê do macroprograma, da onde foi submetido aquele projeto, e, por fim, esse projeto, então, ele passa pelo comitê gestor da programação, do comitê gestor da estratégica da empresa para ser aprovado. E hoje a nossa unidade ela lidera 35 projetos de pesquisa dentro do sistema Embrapa de gestão. Mas ela participa de 150 planos de ação de outros projetos que são liderados por outras unidades que a gente participa também. Além de contabilizando mais ou menos umas 800 atividades que é distribuída pelo nosso corpo técnico. Hoje, só para falar para vocês, a nossa unidade ela tem 110 pesquisadores, 110 empregados, onde tem 70 empregados mais ligados à área técnica, mas são 40 pesquisadores trabalhando nesse tema de TI aplicada à agricultura. E lá a gente lidera, a gente coordena o portfólio de mudanças climáticas, porque a Embrapa faz um tempo que ela fez uma reestruturação também da sua programação de pesquisa, que antes eram os projetos, mas quando a diretoria, algum colega queria saber o que a Embrapa está fazendo na área de mudanças climáticas, tudo era meio disperso, então ela tinha que fazer as buscas no sistema. Então ela resolveu criar outras figuras programáticas para agregar todas as carteiras por temas. Então, por exemplo, ela criou os portfólios, que é uma abordagem mais top-down. Chegam as demandas do governo, as demandas da sociedade, em alguns temas, por exemplo, mudanças climáticas, e aí então tem uma equipe, um comitê gestor que trabalha nessas demandas e ajuda o departamento de pesquisa da empresa a formular editais de projetos, identificar quais são os gaps na área e tudo mais. Então, a nossa unidade, a gente coordena esse portfólio de mudanças climáticas, que a gente que trabalha lá, desde a parte de organizar o dado bruto para subsidiar os estudos nessa área, até a parte dos modelos, das simulações, são executadas lá na unidade, lógico, em parceria com as outras unidades da Embrapa. A gente participa também no portfólio de geotecnologias, para analisar a dinâmica de uso e cobertura da terra, e também do portfólio de automação agrícola. Além disso, ela também deu oportunidade para as unidades criarem os arranjos. O que seriam os arranjos? São demandas locais, regionais, que os centros de pesquisa da Embrapa identificam. Às vezes ela não vem top-down, mas ela vem bottom-up, e aí a gente poder trabalhar junto com esses temas que aparecem mais das demandas locais e regionais, que são os arranjos. Seriam como se fossem clusters de alguns projetos. E aí, lá na unidade, a gente lidera 2 desses arranjos. Um que é para armazenamento e processamento de dados experimentais da Embrapa e outro para análise de métodos quantitativos avançados e computação científica. Eu até queria colocar um destaque aqui para vocês de algumas áreas dessas, elas têm gerado, ao longo do tempo, eu coloquei algumas que foram agora de 2016, que eu acho importante. Por exemplo, isso daqui foi um artigo que acabou de sair na Nature Communications, nessa área de bioinformática, tá? Com o pessoal da Universidade de Cornell,
E aí saiu recentemente a Paula, que é a coordenadora do nosso laboratório multiusuário de bioinformática, que estava trabalhando lá, fez seu pós-doutorado lá em Cornell. Também, recentemente, teve um estudo com a Embaixada Britânica, que é para melhoria da eficiência da pecuária no Brasil, que também o Eduardo Assad, que é um pesquisador sênior lá da nossa unidade, que ele trabalhou nesse pós-doc, nessa área, junto com a Fundação Getúlio Vargas, e saiu recentemente, fruto dessas pesquisas com os parceiros. E recentemente também nessa área de climate change, saiu na Nature também um colega nosso, que é pesquisador nessa área de mudanças climáticas voltadas para a área de pecuária. Então, esse artigo para a análise de emissão de emissão de gases, né, a partir da pecuária, saiu um artigo interessante que foi, ele participava no projeto FP7, junto com a comunidade europeia, e saiu, esse é um dos resultados desse projeto, para mostrar para vocês a amplitude de assuntos que a gente trabalha lá. Bem, agora eu vou falar de alguns produtos, mas como são vários no nosso portfólio, eu achei mais interessante mostrar um vídeo para vocês terem uma ideia geral, e aí a gente foca um pouco mais na bioinformática e na biologia computacional. Imagine a tecnologia a serviço das pessoas. A tecnologia ajudando a resolver os desafios do dia a dia e do país. Acredite, isso já é realidade. Gerar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia da informação para solucionar os desafios atuais da agricultura brasileira com sustentabilidade é o foco de atuação da Embrapa Informática Agropecuária. Um centro de referência na geração de conhecimento, tecnologia e inovação para atender o produtor rural, apoiar políticas públicas municipais, estaduais e nacionais e divulgar a ciência e a tecnologia para a sociedade. A empresa desenvolve pesquisas nas áreas de computação científica, modelagem e simulação, geoprocessamento, bioinformática, biologia computacional e novas tecnologias, em laboratórios com moderna infraestrutura computacional e rede de excelência. A Embrapa Informática Agropecuária interage com diversos segmentos da sociedade e, por meio de alguns cliques, você tem acesso a um inovador portfólio de tecnologias. Na internet, há um vasto número de sites de conteúdo técnico-científico que disseminam o conhecimento gerado pela empresa e apoiam a execução de políticas públicas. Com o objetivo de auxiliar o produtor rural, a empresa desenvolve tecnologias inovadoras e que trazem soluções importantes para a agropecuária brasileira. Como obter mais informações sobre o desempenho da pecuária, como avaliar as opções de gerenciamento do rebanho e elaborar dietas com maior qualidade e menor custo. Para isso, existe o Invernada, um sistema de apoio ao planejamento da produção de bovinos de corte, que aprimora dietas, simula e faz previsão de desempenho das pastagens e dos animais, para dar suporte eficiente ao pecuarista no planejamento de suas atividades. Como saber se a quantidade de agrotóxicos que se aplica na lavoura é adequada e como analisar o melhor produto para sua plantação? O Gotas ajuda os agricultores a controlar a quantidade de agrotóxicos aplicados na lavoura, diminuindo o desperdício e os impactos ambientais. Oferece vários indicadores de deposição, como o tamanho e densidade de gotas depositadas, melhor combinação de bicos de pulverização, volume de cauda e porcentagem de cobertura. Além disso, o software possui a versão em aplicativo móvel, disponível para celular e tablet na plataforma Android. Onde verificar as condições agrometeorológicas da sua região e como saber a época certa para o plantio e a colheita da sua lavoura. O AgriTempo é um sistema de monitoramento agrometeorológico que gera mapas com informações de temperaturas máxima e mínima, condições para manejo do solo, tratamento fitossanitário, disponibilidade de água no solo, precipitação e estiagem agrícola, desenvolvido para beneficiar o agricultor.
O AgriTempo também possui versão disponível para celular e tablet com mapas de monitoramento e previsão, índices de seca e alertas de geadas. Suas plantações sofrem com doenças? Como identificar cada uma delas? O Diagnose Virtual realiza o diagnóstico de doenças online, contribuindo para o uso racional de defensivos agrícolas, diminuição de custos da produção e redução de impactos ao meio ambiente. A Embrapa Informática Agropecuária desenvolve também várias tecnologias para o governo. Para apoiar a gestão e os processos de licenciamento ambiental, a Embrapa desenvolveu o SISLA, Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental. O SISLA reúne um conjunto de informações espacializadas, disponíveis na internet com acesso gratuito, para que consultores e empreendedores possam elaborar as análises espaciais nos seus pedidos de licença. A tecnologia ajuda nas análises técnicas e na tomada de decisão sobre a implantação de projetos, considerando os impactos ao meio ambiente. Como auxiliar os governos municipais em planejamentos agrícolas, gerando maior eficiência e qualidade dos serviços? O Planeja é um sistema de suporte ao planejamento agrícola municipal, que organiza as informações agrícolas e socioeconômicas dos municípios brasileiros, facilitando a análise de oportunidades e ameaças, o acompanhamento de atividades agrícolas e a orientação de formulação de projetos em prol da agricultura sustentável. Como as instituições podem integrar seu acervo documental e produção científica? O AINFO é um sistema informatizado para a gestão de acervos impressos e digitais, que permite gerenciar bases de dados de bibliotecas. É usado por instituições de pesquisa brasileiras e internacionais. Como a sociedade tem acesso às publicações desenvolvidas pela Embrapa? A empresa coloca à disposição uma base de dados de acesso livre, tornando o conhecimento gerado acessível a todas as pessoas. A base de dados da pesquisa Parece que sou. Aí, voltou. Aí. governos municipais em acessível a. Com eles, a sociedade consulta as informações técnico-científicas produzidas pela Embrapa, disponíveis na versão digital em formato de livros, artigos, teses, programas de rádio e de televisão. Também tem acesso a publicações de pesquisa científica em agricultura de outras instituições nacionais e internacionais. Na Agência Embrapa de Informação Tecnológica, o conhecimento técnico-científico está organizado por cultivos, criações, temas e territórios. Lá é possível encontrar resultados de pesquisa que englobam as fases de pré-produção, produção, pós-produção e tendências mercadológicas. O conteúdo é útil tanto para os produtores como para os pesquisadores e estudantes que buscam informações agrícolas. Por meio de parcerias com o setor público e privado, instituições nacionais e internacionais e as demais unidades da empresa, a Embrapa Informática Agropecuária estuda os desafios e avanços na área de tecnologia da informação aplicada à agricultura, criando e compartilhando soluções tecnológicas para a agricultura. Além disso, a participação em feiras e eventos aproxima a sociedade dos resultados obtidos pelas pesquisas desenvolvidas. Grandes desafios surgirão para a agricultura nas próximas décadas. As pesquisas da Embrapa Informática Agropecuária antecipam cenários, utilizando inteligência estratégica e contribuindo para o desenvolvimento do país, assim como tem feito ao longo de sua história. Obrigada.
voltando aqui. Bem, como eu mostrei para vocês, alguns produtos da Embrapa, muitos desses que a gente apresentou aí para vocês, eles têm contribuído, além de ser soluções tecnológicas que saem dos projetos de pesquisa da Embrapa, eles têm contribuído para subsidiar políticas públicas. Por exemplo, o Agritempo, que fala lá, que gera os boletins agrometeorológicos diariamente, né? Ele tem subsidiado, por exemplo, a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura na parte do zoneamento agrícola. A partir dele foram gerados outros sistemas que subsidiam, então, o zoneamento agrícola do país. A gente, por exemplo, na área da mudança do clima, a gente tem subsidiado alguns projetos com algumas simulações de cenários agrícolas futuros que a gente faz. Então, a gente tem os dados, né, lá na Embrapa Informática Agropecuária, a gente simula esses cenários lá e subsidia o Ministério nessa parte. A parte de acesso à informação, hoje, com o repositório, com a Info e alguns produtos derivados do AINFO. Acho que o AINFO vocês estão usando aqui no INIA, né? E dele surgiram vários outros repositórios digitais, como o Alícia, a Infoteca, o Sabia, que é tipo um Google, né, para recuperar informações, publicações técnico-científicas pelo mundo. Então, e também tem na área de meio ambiente, que a gente tem desenvolvido alguns projetos, como o CISLA, por exemplo, que é para licenciamento ambiental. Bem, depois, se alguém de vocês interessar, tiver algum interesse por alguma tecnologia específica, a gente pode estar conversando mais detalhadamente. Agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre a bioinformática, o eixo de bioinformática e biologia computacional na nossa unidade. Bem, a Embrapa Informática, ela coordena o Laboratório Multiusuário de Bioinformática. A Embrapa começou a ter uma demanda das 47 unidades para ter bioinformatas lá para fazer as análises, né, específicas para cada unidade de pesquisa. Então, a Embrapa ela trabalhou no planejamento que, ao invés de comprar computador de alto desempenho para todas as unidades, que tornaria isso inviável, ela selecionou uma unidade da Embrapa para centralizar toda essa parte de computação de alto desempenho e ter pessoas capacitadas na área de bioinformática e biologia computacional para trabalhar em parceria com as outras unidades da Embrapa. Então, a nossa unidade ela coordena o laboratório multiusuário, ele funciona como uma facility, onde de recursos computacionais e também de recursos humanos. Muitas das vezes, a gente faz as análises mesmo em parceria com as outras unidades, às vezes a gente dá treinamento e o bioinformata da outra unidade que faz as análises lá. Às vezes o pessoal só utiliza a infraestrutura computacional, eles fazem diretamente das unidades e utilizam a infraestrutura computacional. E assim também participam desse laboratório multiusuário não só unidades da Embrapa, tem também outras instituições, universidades que são parceiras nos projetos da Embrapa, então, e participam, e a Embrapa Informática é o ponto focal junto a essas universidades e outras instituições. Para vocês terem uma ideia, a gente faz a parte de... A gente tem duas áreas grandes lá, que é a parte de análise de dados genômicos, tá? que o pessoal trabalha mais, o pessoal do Laboratório Multiusuário de Bioinformática, e aí eles têm trabalhado com várias culturas de arroz, na identificação de patógenos, na parte de bovino, suíno também, eles têm projetos com as unidades da Embrapa. Eles têm, esse pessoal também, eles montaram uma plataforma de software para poder executar essas análises. Aqui, por exemplo, eles estão usando o G-Browser, que é para fazer as análises, tá? E aí eles têm algumas outras ferramentas que eles utilizam lá nessa plataforma para subsidiar esses estudos. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 6 pesquisadores na nossa unidade que trabalham com esse laboratório multiusuário de bioinformática e 3 analistas. Temos 40 projetos em execução utilizando essa infraestrutura, tá? Que na área de montagem de genomas, análise de transcriptomas, expressão diferencial, detecção de SNPs, metagenômica, vários projetos. Unidades com projeto em elaboração, aqui são só unidades da Embrapa, que a gente está com 19 unidades da Embrapa. Instituições externas, nacionais e internacionais, que também participam e utilizam essa infraestrutura. E também o laboratório multiusuário, além do financiamento da própria empresa, ele também tem projetos, né, submetidos pelos pesquisadores
do Laboratório Multiusuário no CNPq, FAPESP e outras instituições de fomentos brasileiras. Tá? E também, hoje, o número de usuários, nós temos 25 usuários ativos utilizando direto essa infraestrutura computacional, 26 que já executaram, mas por algum motivo já acabou o projeto, já fez análise, estão inativos no momento. Eu trouxe alguns exemplos que já foram publicados de trabalhos que eles fazem lá. Por exemplo, eles têm um trabalho com a Embrapa Trigo na análise de RNA-seq, né, de trigo, para tentar identificar genes únicos da Toropi, e aí eles, que é uma cultivar brasileira, né, do trigo, e aí eles têm feito umas análises onde mostrou que 60% dos vídeos de Toropi mapearam serem diferencialmente expressos do Toropi quando ele está na presença do fungo. Tá? Então, eles têm alguns estudos assim. Um outro com a mesma técnica de análise de RNA-seq, de genótipos da cana-de-açúcar, né, que é um cultivo muito importante para a economia brasileira. E eles fizeram também, esse projeto ele tem como objetivo identificar os genes diferencialmente expressos em variedades ao longo da restrição hídrica, né, para fazer a comparação desses genes nessa série temporal e poder identificar esses genes diferencialmente expressos. Um outro trabalho que eles têm também é com a análise da parte do carrapato bovino, tá? Que eles foram obtidos transcriptomas de larvas, ninfas, né? Colhidos a partir de animais resistentes, tanto do Nelore, da holandês, e aí de mestiços também. Aí eles estão também identificando os genes diferencialmente expressos entre esses parasitas, né? Das diversas categorias, e eles têm obtido resultados interessantes com isso daqui. Isso aqui é uma parceria com a Embrapa Gado de Corte, tá? No âmbito de uma rede maior, que é a rede de genômica animal. Tá? Que hoje o prejuízo no país é na ordem de 2 bilhões de dólares no Brasil. Então, é um problema que ganha uma importância muito grande nesse projeto de pesquisa. Eles também, esse grupo tem trabalhado com a nova montagem do novo genoma do dendê brasileiro, em parceria com a Embrapa Agroenergia, tá? O genoma foi montado 100% lá no Laboratório Multiusuário de Bioinformática, tá? E ele está disponível no Gebrause hoje para uso da Embrapa e de seus parceiros. Um outro é do tambaqui, do peixe tambaqui, em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos em Brasília também, que também foi montado 100% lá no LMB e está na etapa de anotação. Bem, além disso, só para exemplificar para vocês alguns trabalhos que a gente coordena e executa lá no Laboratório Multiusuário de Bioinformática. Mas a gente sempre gosta de mostrar quais são as ações, né, quais são as atividades que a gente desempenha lá. Então, a gente disponibiliza algumas ferramentas, como eu falei, pipelines para montagem de genomas, análise de metagenomas e para análise de transcriptomas. Então, tem toda uma plataforma com os vários softwares para essas análises, as várias ferramentas auxiliares. A gente também ministra cursos lá, né, na formação de bioinformática, seja para empresa ou para outras instituições parceiras. Então, e a gente participa, por exemplo, do grupo de pesquisa de pós-graduação de bioinformática da Unicamp, né? Então, o pessoal lá, nossos pesquisadores, dão aula, orientam alunos nessa área de bioinformática e biologia computacional no curso de biologia da Unicamp. E a gente também ministra muitas dessas aulas lá na nossa unidade também. E aí a gente tem outros cursos, né? Tem os cursos introdutórios à bioinformática, tem a parte de genômica animal, de vacinologia reversa. Cada vez mais tem aumentado a demanda de cursos nessa área. Atualmente, essa infraestrutura de hardware que a gente tem lá, só para vocês terem uma ideia dos equipamentos, do upgrade que a gente tem que fazer anualmente, que cada vez, embora hoje as máquinas estão mais potentes e menores, a capacidade
de processamento ser bem maior, a gente hoje aumentou muito a quantidade de dados, né, com sequenciamento aí, com as tecnologias modernas de sequenciamento, e cada vez mais a gente tem que aprimorar para poder atender toda essa demanda. Essa aqui é um exemplo da plataforma Galaxy que a gente utiliza lá para desenvolvimento dessas análises. Além disso, a gente desenvolveu, junto com a Embrapa Recursos Genéticos, um sistema para gestão integrada de recursos genéticos vegetais. Então, todo o banco ativo de germoplasma, a parte de intercâmbio, quarentena, conservação, todos esses sistemas gerenciam todas essas etapas e além de disponibilizar no padrão internacional de intercâmbio de dados. Então, todo esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos, foi desenvolvido lá na Embrapa Informática. Além da parte de genômica, a gente tem um grupo de biologia computacional que tem pesquisas mais a longo prazo, né? Que trabalha com a parte de bioinformática estrutural. Tá? E esse pessoal ele trabalha mais com a estrutura e função de proteínas. Eles têm também uma plataforma que foi desenvolvida há muitos anos, né? Organizando todos os dados. E eles, então, montam essas estruturas lá na unidade. Eles têm gerado algumas patentes, esse grupo, né, esse grupo da parte de biologia computacional, da parte de bioinformática estrutural, e essa quinta patente aqui é do grupo de genômica, né, do Laboratório Multiusuário de Bioinformática. Bem, esse é um pouco do que a gente faz lá. Mas recentemente, a gente vem discutindo quais são os desafios para os próximos anos, né? Da Embrapa, lógico, e da Embrapa Informática. Quer dizer, nos próximos 50 anos, 9 bilhões de pessoas para alimentar, e com a Embrapa, o Brasil vai se posicionar, né, com esse desafio, né, levando em consideração a otimização de recursos hídricos, a questão da energia, de melhorar a matriz energética, questão da sustentabilidade ambiental, tudo isso, e minimizar a pobreza, tudo isso de modo e ainda aumentar a nossa produção e a nossa produtividade. Por outro lado, vem se discutindo novas vertentes tecnológicas que hoje a gente não pode deixar de pensar quando a gente fala em agricultura. Né? Tem a questão da biologia sintética, das várias ômicas, né? Metagenômica, transcriptômica, todas elas, qual que é a interferência disso no processo produtivo, no melhoramento genético, a parte de nanotecnologia, de agricultura de precisão, robótica, agricultura vertical, que já vem sendo discutido em vários países. Então, qual que é os principais desafios aí nessa área? Analisando algumas tendências globais, né, de análise de futuro, né, de projetos para o futuro, esse aqui é o Instituto do Futuro, tanto do ponto de vista de alimentos, quanto do ponto de vista de computação e também de ciência da planta, tudo mais, sempre eles mostram algumas tecnologias disruptivas que vão transformar nosso modo de vida, de trabalho, do nosso modo de vida pessoal, a economia global do mundo. Inclusive, para apresentar tudo isso, não sei se vocês já tiveram, esse daqui é um relatório da McKinsey, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eles comparam. Para a gente projetar os próximos anos, sei lá, para 2025, vamos olhar um pouquinho para trás, né? Quando que a gente ia imaginar que um supercomputador de 5 milhões, hoje, ele estaria com um iPhone que teria a mesma capacidade de processamento, né? Por $400, né? Aqui ele está falando do iPhone 4 em 2014, hoje nós já estamos falando do iPhone 6 e falando do iPhone 7. Só para dar uma ideia, né? Quer dizer, em 2025 a gente já está prevendo de 2 a 3 bilhões de pessoas acessando a internet. Um outro interessante que ele coloca é o primeiro genoma humano custou 2 bilhões, né, quase 3 bilhões de dólares e demorou 13 anos para ser construído. E aqui a gente já está falando em 2025, uma hora para sequenciar um genoma humano custando $100. Né? Então, quer dizer, o avanço é muito rápido e a gente não poderia desconsiderar a tecnologia nesse processo. Mas quais são essas tecnologias disruptivas? Então, muitas delas a gente ouve falar aí, né? Tem a questão da internet móvel, a questão da nova geração genômica, né?
computação em nuvem. Hoje já se fala que é tudo em nuvem, inclusive esses aplicativos móveis que a gente baixa no celular para executar, já está mudando, como que a gente vai usar esses aplicativos a partir das nuvens. A parte de impressão 3D, recentemente lá na universidade, na Faculdade de Medicina da Unicamp, reconstruíram a caixa torácica de uma moça que tinha tido um acidente de moto usando uma placa de titânio, usando a impressora 3D. Então, hoje já faz parte da nossa atualidade. Então, qual que é o impacto disso, por exemplo, na agricultura? Questão da automação, né, da agricultura de precisão, pecuária de precisão, internet das coisas. Recentemente, participei de um evento lá no Brasil, do Gartner, e eles estavam discutindo a internet das coisas. Quando pensa em internet das coisas, chama atenção a gente pensar tudo automático na nossa casa, na geladeira, na empresa automobilística, no carro, tudo mais. Mas aí, um dos temas que eles colocaram lá é qual o impacto da internet das coisas na agricultura. Você recebendo informações de vários sensores, dos tratores, colheitadeira, isso com a informação da internet, tudo isso subsidiando e integrado para auxiliar o produtor rural ou o consultor, o agrônomo ou a cooperativa para tomar as decisões. A questão da robótica avançada, que para a gente aqui, muitas vezes a gente pensa a longo prazo, mas hoje já é fato, né, na agricultura. Veículos autônomos, acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver do Google, né, o veículo autônomo. E toda a parte de armazenamento de energia renovável, exploração avançada de petróleo e gás e materiais avançados. Esse é um documento interessante do McKinsey que fala e explora essas várias tecnologias na agricultura também. E sem falar que um destaque enorme que ele fala, além da evolução dessas tecnologias, um ponto importante é a convergência dessas tecnologias. Hoje você fala da área digital, a evolução na área de tecnologia da informação, de nano, de biotecnologia, de neurociência, da agricultura, mas quando você vai montar um mapa, você percebe que aqui cada um está com uma cor, não vai dar para vocês lerem aqui, mas a ideia é mostrar como está imbricado, uma pesquisa influencia na outra diretamente. Então, hoje, não dá para pensar mais falar em biotecnologia sem se preocupar com os avanços na área de computação ou na área de nano. Então, tudo isso está integrado. Né? Então, o que se fala hoje é na convergência da biotecnologia, ciência cognitiva, nanotecnologia, tecnologia da informação, para a gente avançar, então, na agricultura do futuro. E qual o papel da TI nessa evolução tecnológica? Hoje nós estamos aqui, né, falando dessas áreas separadamente, já meio que integradas, mas a tecnologia da informação ela vai ser a mola propulsora e que vai garantir essa integração no futuro. Então, onde a gente vai estar falando de robotique, de nanoagro, da era pós-genômica, agroindústria de precisão, e não mais só agricultura de precisão, quer dizer, toda a cadeia, né, para produzir produtos, serviços e conhecimentos, né, para melhor qualidade de vida, um custo social, um menor custo social e ambiental. A Embrapa Informática, já de olho nessas tendências, ela tem se estruturado, né, para a gente poder atender a várias dessas demandas. Então, como eu dei o exemplo para vocês, a gente tinha um arranjo, um arranjo de armazenamento e processamento de alto desempenho. A gente está mostrando aqui na diagonal toda a nossa infraestrutura de computação em nuvem alto desempenho para dar suporte a toda essa organização, esse armazenamento dessas bases de dados, a essas análises de alto desempenho, tá? Que vão ser geradas também por outro arranjo de métodos quantitativos, é a parte de bioinformática e tudo mais. Além disso, a unidade tem um núcleo, né, um observatório, que vai estar preocupado com essas tendências e sinais de manter ativo todas essas demandas e sinais, né, vindo de redes sociais, do setor público, do setor privado, de unidades da Embrapa, ambiente internacional e também de universidades, né, instituições de pesquisa e ensino. Então, esses observatórios que fazem parte do sistema Agropensa, de estar sempre atentos, que hoje não dá para a gente fazer um planejamento de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos, como era feito da Embrapa, porque isso é muito rápido, né? Então, a gente tem que manter antenado, é lógico que a gente tem um planejamento, né, a curto, médio prazo,
mas a gente tem que manter antenado para essas tendências, essas outros sinais que aparecem aí no nosso ambiente. Um outro trabalho na área de biotecnologia, que a unidade coordena lá em Campinas, é o seguinte: a Embrapa, ela, além de todos esses trabalhos, dos projetos de pesquisa, ela tinha uma ideia, né, nessa gestão do presidente atual, de testar novas estruturas junto a universidades ou outros parceiros que pudesse focar num projeto específico da Embrapa. Então, no mesmo modelo da Agropolis, lá em Montpellier, na França, a Embrapa criou uma unidade mista de pesquisa junto com a Unicamp. Como funciona? A gente tem pesquisadores da área de biotecnologia, da área de bioinformática, são pesquisadores da Embrapa que ficam fisicamente na Unicamp, com pesquisadores e professores da Unicamp, tá? Que é foi a primeira unidade mista de pesquisa da Embrapa, que é de genômica aplicada a mudanças climáticas. Então, eles têm todo o pipeline, desde as descobertas dos genes, tá? Até a produção, a descoberta avançada, produção e seleção. Isso depois que ela identifica os genes, transforma, faz a avaliação fenotípica e fenômica, e depois no campo. Isso daí depois vai ser repassado para a Embrapa e com a primeira recusa da Embrapa e depois para outras instituições também ou empresas que tenham interesse. E lá é interessante que também é uma equipe multidisciplinar. Então, pipeline, você tem os vários eixos, né, transversais, tem pessoal de bioinformática, de biologia molecular, pessoal que trabalha mais com a parte de expressão gênica, de transformação, de análise fenotípica, tem um pesquisador de TI lá também, de propriedade intelectual e regulamentação também, que não pode descuidar desse trabalho. Então, essa é uma outra ação transversal, uma outra figura que a Embrapa tem nessa área de biotecnologia. E aí ele tem um comitê gestor que tem representantes de outras unidades da Embrapa também, além da Embrapa Informática, de outras instituições. Bem, gente, essa é uma ideia geral de que é a unidade, quais são os trabalhos mais focados na área de bioinformática e biologia computacional. Mas se vocês tiverem interesse em algum outro assunto específico, eu coloco aí à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada.